Você já parou para pensar que existe uma missão especial que o diabo teme profundamente nos jovens? Que existe algo que Deus confiou especialmente a você e que o inimigo fará de tudo para impedir que se cumpra? Hoje vamos falar sobre qual é essa missão, por que o diabo a teme tanto e como você pode vivê-la com coragem. Se você quer descobrir como ser um jovem católico que faz a diferença e resiste às armadilhas do inimigo, fique comigo até o final. Em primeiro lugar, é importante entender o que o diabo mais teme nos jovens. O diabo não teme simplesmente que jovens acreditem em Deus, mas que vivam para Deus. Ele sabe que um jovem cheio do Espírito Santo pode transformar famílias, comunidades e até mesmo nações inteiras. Jesus disse: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte." Está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 14. O inimigo teme jovens que são luz, porque eles buscam a santidade e influenciam outros jovens a fazer o mesmo. Eles não se deixam levar pelo pecado e pelo mundanismo. Usam seus dons e talentos para glorificar a Deus e se tornam soldados de Cristo, combatendo o mal com o bem. E você está vivendo como luz no mundo ou permitindo que as trevas te envolvam? Esse é um questionamento importante que todos nós devemos parar para refletir. Em segundo lugar, é importante entender a missão que o diabo tenta destruir. Todo jovem tem uma missão específica e o diabo faz de tudo para confundir, distrair e destruir essa missão. Ele quer que você perca tempo com coisas vazias, caia no pecado e desista do propósito que Deus tem para a sua vida. O catecismo nos ensina que todo fiel é chamado para a santidade e a missa. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, número 2013. Isso significa que você nasceu para ser santo e para transformar o mundo, não para viver uma vida sem propósito. Mas o que o diabo faz para impedir isso? Ele usa 3 grandes estratégias. A primeira delas é a distração. Ele faz você se perder em redes sociais, prazeres momentâneos e relacionamentos vazios. A segunda tática dele é o desânimo. Ele sussurra que você não é bom o suficiente, que não adianta tentar ser santo. E em terceiro lugar, ele usa da tentação. Ele apresenta o pecado como algo normal e até desejável para afastá-lo de Deus. Se você reconhece essas estratégias na sua vida, é hora de combatê-las. Para isso, é importante viver uma vida de santidade e ter uma fé firme em Deus. O terceiro ponto, que é muito importante, é entendermos como viver essa missão com coragem. Viver a missão que Deus nos confiou exige coragem, porque ser jovem católico no mundo atual é nadar contra a corrente. O inimigo tentará te enfraquecer, mas com as armas certas, você poderá resistir e cumprir sua vocação com fidelidade. Vamos aprofundar os 4 passos essenciais para isso. Em primeiro lugar, você tem que ter uma vida de oração ativa. A oração é a chave para a intimidade com Deus. Sem ela, ficamos fracos e vulneráveis aos ataques do inimigo. Muitos jovens deixam de rezar porque acham que não têm tempo ou que não sabem como fazer. Mas a verdade é que a oração não é questão de tempo, é questão de prioridade. O próprio Jesus nos ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 41. O diabo teme o jovem que reza, porque a oração nos torna fortes e inabaláveis. Veja como você pode estruturar sua vida de oração. Para isso, é importante que tenhamos 4 hábitos essenciais. O primeiro deles é rezar ao acordar e antes de dormir. Assim, vamos começar e terminar o dia com Deus. O segundo hábito que todos nós devemos ter é rezar o Santo Terço, pois Nossa Senhora prometeu
que quem rezar o terço terá proteção especial contra o mal. O terceiro hábito é ler a Bíblia, pois a palavra de Deus é uma espada espiritual, assim como está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 17. E é claro, o quarto hábito que devemos ter é fazer a adoração eucarística sempre que pudermos, pois estar diante de Jesus no Santíssimo fortalece nossa alma. Quando um jovem tem uma vida de oração, o diabo não consegue derrubá-lo facilmente. O segundo passo para que possamos viver nossa missão com coragem é se confessar e comungar frequentemente. Os sacramentos são armas espirituais poderosas. O diabo odeia quando um jovem se confessa e recebe a Eucaristia, porque nesses momentos ele perde completamente o poder sobre aquela alma. Jesus nos disse claramente: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 54, para aqueles que desejam conferir. E o Catecismo nos ensina: a Eucaristia nos separa do pecado e fortalece a nossa união com Cristo. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, número 1393 ao 1396. Se você quer ser forte na fé, então siga essas orientações. A primeira delas é confessar-se pelo menos uma vez por mês, pois a confissão é um banho para a alma. O segundo é comungar com devoção e consciência limpa. Nunca receba a Eucaristia em pecado mortal. E a terceira orientação é, antes da comunhão, peça a Jesus para fortalecer sua fé e te dar coragem para testemunhá-lo. A Eucaristia é o ponto mais alto da nossa fé. Quanto mais você comunga, mais forte se torna. O terceiro passo é ficar perto de boas amizades. As amizades que escolhemos influenciam diretamente nosso caminho espiritual. Se cercar de pessoas que vivem uma vida afastada de Deus pode nos levar ao pecado e ao esfriamento da fé. Por isso, a Bíblia nos adverte: as más companhias corrompem os bons costumes. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Isso significa que devemos evitar amizades? Definitivamente não. Mas devemos escolher bem quem deixamos influenciar nossa vida. Veja como nós devemos agir. Nós devemos procurar amigos que compartilham da nossa fé. Assim é importante que nós participemos de grupos jovens, retiros e pastorais. Também é importante que sejamos luz no meio de nossos amigos. Assim, nós devemos testemunhar nossa fé sem medo. E é claro, se necessário, nós devemos nos afastar de amizades que nos afastam de Deus. Se alguém te leva ao pecado, reze por essa pessoa. E é claro, se preciso, se afaste dela, mas não se deixe arrastar. Ter amigos que nos ajudam a crescer na fé é um tesouro valioso. Escolha bem com quem você caminha. O quarto passo é viver sua fé sem medo. O mundo quer que os jovens tenham vergonha de serem católicos. A sociedade prega que seguir a Deus é coisa ultrapassada, mas Jesus nos alertou: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Está escrito em João, capítulo 15, versículo 18. Os santos foram perseguidos porque não se envergonharam de Cristo. Muitos foram ridicularizados, presos e até martirizados, mas permaneceram fiéis. E hoje eles são exemplos para nós. Não tenha medo de dizer que você é católico. Fala de Jesus sempre que tiver a oportunidade. Vista-se com decência, pois seu corpo é templo do Espírito Santo, assim como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. É claro, também é importante que evitemos consumir conteúdos que vão contra a nossa fé, assim como músicas, filmes e influenciadores. E é claro, sempre defenda a verdade da igreja, mesmo que vá contra a opinião da maioria. O diabo teme jovens que assumem sua fé com coragem. Sejam deles.
Para viver a missão que Deus te confiou, você precisa orar, viver os sacramentos, escolher bem suas amizades e testemunhar sua fé sem medo. O inimigo tentará te enfraquecer, mas se você permanecer firme, ele nunca terá poder sobre você. Se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva e compartilhe com outros jovens que precisam ouvir essa mensagem. Assim, nós teremos cada vez mais irmãos sabendo do caminho da fé, do cristianismo. Que Deus te abençoe e te fortaleça. E até o próximo vídeo.